Qual é a ideia básica de funcionamento de um motor de corrente contínua? É basicamente então a ideia de uma espira girando dentro de um campo magnético externo. E a partir da aplicação de uma corrente nessa espira surge um torque. Então vamos analisar esse caso aqui. Temos um campo magnético externo, um campo que aponta na direção norte e sul. Por enquanto não interessa saber a origem desse campo magnético, pode ser tanto ímãs permanentes como também pode ser uma bobina enrolada percorrida por uma outra corrente. Isso também produz um campo magnético nessa região do espaço. E como é aplicada a corrente nessa espira? A partir de uma fonte de tensão e a partir de escovas. Escovas são dispositivos geralmente construídos com carbono, que inclusive gastam com a fricção, com o tempo. Essas escovas tocam nesses dois pedaços metálicos chamados de comutadores, e esses comutadores são conectados a essas espiras. Então, a ideia é a seguinte: com essa posição espacial, a corrente circula pela fonte, passa pela escova, pelo comutador, percorre um caminho na espira ou bobina, se forem N voltas, retorna pelo outro comutador, pela escova e volta aqui à fonte de tensão. Nessa situação, as forças aplicadas se opõem, fazendo com que haja uma tendência ao giro. E havendo o giro, a espira ocupa essa outra posição, que é uma posição de torque nulo. Nessa situação, a escova fica, digamos, ligada aos dois lados da espira, o que não é interessante porque causa um curto-circuito aqui na fonte. Mas de uma maneira simplificada, podemos dizer o seguinte: quando ocorre o giro, esse comutador passa um pouco do ponto. E ele passando do ponto, ele conecta o outro comutador. Então, quando essa espira passa um pouco dos 90 graus, ela conecta o outro comutador e surge novamente o torque. Esse torque é pequeno, tem um valor máximo quando a espira se alinha com o campo magnético, ou seja, quando o momento do dipolo magnético está perpendicular ao campo externo, e esse movimento tende a se repetir. Então a ideia é relativamente simples. O liga e desliga dessa espira ou bobina é feita de maneira automática, é feita de forma mecânica e é dado pelo próprio movimento dessa espira no campo magnético externo. Então, como é o formato do torque em função da posição angular dessa espira? O torque, então, no caso de uma espira ou bobina, ele tem um valor zero quando esse ângulo alfa, o ângulo alfa seria o ângulo com relação aqui ao momento de dipolo magnético, ele tem um valor que é zero e com isso então o torque é nulo. Conforme esse ângulo aumenta, conforme o ângulo aumenta, digamos nessa posição, o torque tem um valor máximo. Conforme a espira vai girando, tem um valor nulo novamente e aí ocorre a comutação, ou seja, a espira ou bobina é ligada de forma contrária e esse movimento então se repete. Temos aqui uma situação que é a seguinte: nesse arranjo temos pontos onde o torque é nulo, ou seja, o motor pode parar. Então, nessa posição, se a carga no eixo for muito grande, o motor pode parar. Como se contorna esse problema? Colocando mais comutadores, então ao invés de cada comutador ocupar aqui quase 180 graus, os comutadores são colocados de maneira a ocupar menos espaço, se coloca mais espiras, e se colocando mais espiras, no caso, numa hipótese de 3 espiras, o torque desse nosso motor de corrente contínua passa a ter um outro formato. Agora não mais com torque nulo,
Não teremos mais uma região de torque nulo, mas sim um torque que é oscilatório, mas que tem um valor médio maior. Ah, mas tem alguma possibilidade do torque ser constante nesse motor de corrente contínua? A resposta é não. Por quê? Uma vez que o campo magnético externo é, digamos assim, estabelecido aqui por uma outra corrente, por um arranjo de ímãs permanentes, por maior que seja o número de espiras, nós teremos sempre alguma oscilação, mesmo que pequena. Então nós não conseguimos eliminar totalmente a ondulação de torque do motor de corrente contínua. Mas algo interessante é se notar que ele mantém pelo menos um valor contínuo ao longo da sua operação. Uma outra questão importante aqui é a seguinte: havendo força e não havendo carga no eixo, qual é a tendência ao movimento de rotação? Se toda vez que surgir uma força, essa espira acelera um pouco, ela vai aumentando a sua velocidade angular e a tendência é essa velocidade ir para o infinito, mesmo que não haja torque ou conjugado de carga, não tenha nada conectado ao eixo desse nosso motor. Então, de que maneira, por que um motor de corrente contínua não acelera de maneira a ter uma velocidade infinita? Nesse arranjo de espiras cortando um campo magnético externo, se movimentando nesse campo magnético externo, surge um efeito colateral que nós ainda não vimos, e que nós vamos ver mais adiante, que é resultado da lei de Faraday, que é a indução de uma força contra-eletromotriz. E essa força contra-eletromotriz ela age de forma a minimizar a variação do fluxo magnético nessa região do espaço. E isso induz uma tensão que é contrária à tensão aplicada aqui, pela fonte externa. E isso tende a um equilíbrio, e por isso então o motor de corrente contínua tende a uma velocidade limite, mesmo que não tenha carga no eixo. Esse efeito é bem interessante, é um efeito colateral, não temos como eliminar esses fenômenos em eletromagnetismo, isso faz parte da operação do dispositivo e tem vantagens e desvantagens. Uma das vantagens é a redução drástica dessa corrente. Essa corrente, conforme o motor vai acelerando, ela vai diminuindo de tal forma a basicamente suprir as perdas aqui de atrito nesse movimento. Mas enfim, no momento adequado chegaremos nessa definição da lei de Faraday e nas consequências que isso tem no funcionamento tanto de motores quanto de geradores. Esse mesmo dispositivo pode funcionar como gerador. Basta que nós tenhamos, ao invés de tensão aplicada às escovas, desde que tenhamos um movimento de rotação feito por algum agente externo nesse eixo e essa bobina girar dentro desse campo magnético, nós também teremos o princípio então básico de funcionamento de um gerador de corrente contínua. Claro que não é corrente contínua, ou tensão contínua, melhor dizendo, mas é uma tensão e corrente que também oscilam em função do número de espiras e tudo mais. Então, formas que nós temos na prática de aumentar o torque é aumentando a corrente, outra maneira é aumentando o número de espiras, formando bobinas, aumentando a densidade de fluxo magnético. Isso se consegue com o uso de materiais adequados. Nós em breve veremos por que os materiais de ferro ou materiais ferromagnéticos são muito utilizados na construção de motores e geradores. Nós podemos também aumentar a área da espira. Então, isso explica por que motores de maior potência, maior torque são maiores em termos de tamanho, volume e peso. E como eu já havia comentado, então, o que há na prática é a conversão eletromecânica de energia. Tanto o motor quanto o gerador são dispositivos ou são princípios de funcionamento de algo que é uma
um equipamento de conversão de energia. Se funciona como motor, nós temos uma conversão de energia elétrica em energia mecânica. Se o dispositivo funciona como gerador, tem uma conversão de energia mecânica em energia elétrica. Mas as leis físicas que governam esses fenômenos são as mesmas. Quem quiser maiores informações e entender como funciona o motor DC, tem um canal no YouTube chamado Learn Engineering, que é bem interessante e que traz alguns vídeos demonstrando o funcionamento de vários dispositivos e mostra em termos de animações em 3D como surgem as forças, como as correntes fluem e como as correntes interagem com campos magnéticos de forma a produzir força e torque. Então, um resumo desse nosso assunto sobre forças magnéticas. Na prática, o que há é uma interação magnética entre dois campos magnéticos que podem ser produzidos por ímãs permanentes ou por correntes ou por cargas em movimento de uma forma geral. Características interessantes: fios paralelos conduzindo corrente no mesmo sentido tendem a se atrair, fios paralelos conduzindo correntes em sentidos contrários se repelem. Espiras de bobinas tendem a permanecer próximas porque a corrente circula no mesmo sentido dentro da bobina, então nós não precisamos amarrar uma bobina para que ela permaneça junta. A natureza já nos favorece nesse sentido, propiciando uma força de atração. Muitas vezes essa força, se essas bobinas não forem construídas de uma maneira muito eficiente e muito firme, essa força em aplicações de corrente alternada pode fazer com que ocorra um desgaste por fricção do esmalte isolante que recobre essas espiras. Então, pode haver inclusive curto-circuito se as bobinas não forem bem produzidas, né? E as forças magnéticas, elas podem surgir de tal forma a produzir movimento linear ou movimento de rotação, que é o que nós vimos agora no final, que é a definição de torque, a tendência ao movimento de rotação. Então, espero que vocês tenham compreendido essa ideia de como surgem as forças magnéticas, assim como a força elétrica que vocês já conheciam. E essa força, chamada força eletromagnética, é então a força que governa esse nosso mundo eletromagnético. Junto com as equações de Maxwell, que são 4, elas definem como os fenômenos eletromagnéticos acontecem.